Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa, formador de Educação Física. Vamos para mais uma videoaula? Vamos lá, quarta fase, com aula de ginástica? Então a ginástica, ao longo do tempo, ela foi evoluindo pouco a pouco, mas teve como ação marcante a questão dos movimentos ginásticos ou gímnicos que ocorreram na Europa. Esses movimentos, liderados por Gutsmuth, por Amoros e pelo próprio Jean-Jacques Rousseau, eles trouxeram uma nova ótica para o movimento. E, inclusive, esse movimento era visto sob a perspectiva educacional, de fazer com que a população seguisse os padrões disciplinares da sociedade, para que houvesse uma criação de novos atletas nesse meio e também para que pudesse trazer uma melhor saúde para a população. Então houve vários estudos naquele período e essas modificações foram sendo acrescentadas e adquiridas com a modificação da sociedade e com a evolução do esporte em si. Quando nós falamos da ginástica artística, nós podemos ver diversas evoluções, como por exemplo a forma como o treinamento era feito. Então os movimentos das mulheres, por exemplo, eram feitos com mais suavidade, com mais elegância, com movimentos mais puxados para a dança, para o balé. Já os treinamentos atuais são de muito vigor, muitos movimentos acrobáticos, muitas cambalhotas. O impacto das lesões acabam sendo maiores também por conta disso. Nós temos também a questão da estrutura corporal que foi modificada, tanto a participação das atletas nesse período também foi diferenciado. Temos uma questão muito importante que é das pontuações. Por exemplo, nós temos o exemplo de Nadia Comaneci, que em 1976 ela foi a primeira atleta a conquistar a nota 10 com sua plasticidade, e a partir daí ficou se questionando quem conseguiria chegar ou alcançar essa nota. Aí a Federação Internacional de Ginástica ela foi e mudou o critério. Então as notas não caberiam mais serem até nota 10, e sim elas ultrapassaram de acordo com alguns parâmetros. Esses parâmetros vieram ser estabelecidos para que as atletas que tivessem movimentos com mais dificuldade pudessem ter notas mais altas. Então a nota seria trabalhada a partir da execução, e do grau de dificuldade do movimento. Então uma apresentação de Nadia Comaneci lá na década de 70 é totalmente diferente esteticamente da apresentação de Simone Biles, que é uma referência na ginástica artística atual. Já a ginástica rítmica, aconteceu algumas mudanças do ponto de vista da apresentação. Então a apresentação que acontecia no início do século XX, ela era basicamente uma apresentação de dança. Então faziam movimentos ligados à música, em que tinha que ter a questão da beleza e da delicadeza feminina, apesar desse esporte ser apenas feminino até hoje. Tinha essa questão estética com a música e não privilegiava tanto os movimentos gímnicos como hoje são privilegiados. Além de que os materiais eram apenas o arco e a fita, e com o passar do tempo foram implementando a massa, a bola e a corda para dar mais dinamismo nas apresentações, ter mais beleza e também ter outras categorias, como as provas que são somente com materiais combinados, e também de forma individual ou coletiva, coisa que na época antiga somente era feita de forma coletiva. E a ginástica de trampolim, mais uma modalidade esportiva ligada ao Comitê Olímpico.
Na ginástica de trampolim, os movimentos evoluíram, sendo que a ginástica de trampolim ela deriva da ginástica circense. Evoluíram, trouxeram muito mais cambalhotas, mais intensidade nos giros. Os equipamentos vieram a ter uma revolução para que não houvesse mais desastres como aconteciam de camas elásticas se rasgarem na hora da execução. Então, as lesões também diminuíram por conta do material desenvolvido para uma melhor performance. E o esporte foi pouco a pouco se popularizando, se tornando um esporte tanto masculino quanto feminino e virou atração para muitas crianças, principalmente crianças da Europa. Já do ponto de vista da ginástica no âmbito da academia, dos ginásios ou estúdios, enfim, ela traz outra visão, outra perspectiva. Então, a ginástica, na perspectiva das academias, ela foi sendo estruturada, primeiro, do ponto de vista de quem iria praticar. Então, com a industrialização, criaram também alguns equipamentos para trabalhar os movimentos, e nisso não existiam roupas adequadas para fazer essas atividades. Os equipamentos basicamente faziam e executavam o trabalho por si só, ou a maior parte deles. Então, nessa imagem que nós vemos aí à esquerda, tem um rapaz fazendo um trabalho abdominal. Então, é o equipamento que está trabalhando para ele e não ele fazendo a execução com o seu corpo. E é destinado à burguesia. Já os movimentos voltados aos trabalhos resistidos eram primeiramente trabalhados somente por homens e voltados ao fisiculturismo, que é uma modalidade esportiva que até hoje existe. Então, eles usavam equipamentos bem rústicos, com bastante peso, e faziam seus exercícios com muito vigor e nem tanta preocupação com a estrutura corporal e quais lesões ocasionariam. Já no período atual, nós temos equipamentos melhores para musculação, cada vez mais ergonômicos. Os movimentos são feitos e estruturados por profissionais capacitados, que são os profissionais de educação física. Existem equipamentos que fazem muitos exercícios, ou melhor, que você pode fazer vários exercícios, ou podem ser exercícios específicos, como é o caso, por exemplo, desse exercício do abdominal, que a pessoa está fazendo com a própria força dos músculos e não deixando o equipamento ser feito. Já no ponto de vista da saúde, a educação física evoluiu bastante. Iniciou-se com os movimentos ginásticos a questão tanto pedagógica quanto higienista, ou seja, para que as pessoas ficassem mais limpas, que elas pudessem mostrar aquele modelo em que a sociedade estava purificada. Existiu um período em que a burguesia pôde utilizar os equipamentos ginásticos no âmbito do esporte, e nisso nem todos tinham a aptidão ou as habilidades para isso, mas quem tinha o poder econômico podia fazer e ocupar esse lugar social. Aí, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da medicina e da própria disciplina da educação física no âmbito científico, viu-se a necessidade do movimento ser utilizado mais, e houve a criação de várias academias de exercício. Então, as academias ainda tinham equipamentos mais simples, mas claro que muito mais avançados do que os que foram citados anteriormente lá do início da Revolução Industrial. E posteriormente, no período agora da contemporaneidade, nós temos essa questão dos movimentos serem trabalhados sob várias óticas diferentes, sob vários tipos de exercícios que tentam promover a melhor condição de saúde das pessoas, e que fazem com que esse ambiente contemporâneo seja um ambiente em que a educação física
vira protagonista para melhorar as condições sanitárias dos municípios, estados e nações. Já a estética sempre foi trabalhada na humanidade, sempre foi visualizada na humanidade e não seria diferente no ambiente da ginástica. Então, por exemplo, se formos levar em conta a musculação, como a musculação ela iniciou com a questão do fisiculturismo, então os homens que praticavam aquilo ali, aquele esporte, eles eram muito fortes esteticamente, com músculos bem proeminentes. As mulheres faziam basicamente por questões sociais, de saúde. E o esporte não havia tanto desenvolvimento da estrutura física tanto dos homens quanto das mulheres. As mulheres tinham corpos mais finos, eram mais compridas até por conta da forma como o movimento era executado. E os homens não tinham tanta musculatura para fazer os movimentos, pois eles não tinham tanta exigência de movimentos. Já nos padrões atuais da contemporaneidade, existem várias percepções de corpos. Isso, as pessoas idealizam o corpo perfeito para si ou o corpo mais saudável, mas um padrão muito visto e quisto na sociedade e no ambiente de academias e musculação é os homens com corpos bem fortes, com um percentual de gordura baixo, assim como mulheres com os corpos bem com cinturas finas, com quadris largos, com glúteos mais proeminentes, com coxas mais avantajadas. E isso vai mudando pouco a pouco à medida que a sociedade vai criando novos padrões estéticos. Já quanto ao esporte, a evolução do esporte precisou que os atletas também evoluíssem nos seus treinamentos e nos seus corpos. Então as mulheres elas são um pouco mais baixas, mas ao mesmo tempo elas têm uma estrutura corporal com muito mais força, um biotipo físico muito mais estruturado em forma muscular. Os homens, eles também têm uma musculatura muito mais avantajada e resistente. Claro que, por exemplo, o atleta de argola, ele tem muito mais força nos braços, pois ele precisa disso, mas os outros também não ficam atrás se comparados com os períodos mais da antiguidade, da modernidade, comparados a estes da contemporaneidade. E quanto à sociedade, a ginástica no âmbito social, nós temos várias lutas e entraves que acontecem atualmente. E já aconteciam antes, mas atualmente está mais visto por conta da divulgação das notícias, as redes sociais estarem aí passando rapidamente as informações. E, por exemplo, nós temos questões de identidade de gênero, onde os atletas que são da comunidade QI, LGBTQIA+, perdão, eles querem ter mais espaço nesses ambientes. Existem também lutas contra o racismo, em que certas brincadeiras ou então questões discriminatórias mesmo, de querer excluir a pessoa pelo tom da pele. Temos a questão da sexualização do corpo feminino. Então, nessas Olimpíadas agora de Tóquio 2020, que aconteceram neste ano 2021, houve um movimento muito importante das atletas da ginástica, em que elas utilizaram roupas parecendo maiôs, macacões, de forma completa, sendo que a regra diz que as mulheres têm que ter roupas mais curtas. Então elas fizeram isso, foi algo revolucionário para mostrar que a mulher não é somente isso, em que ela pode mostrar o seu potencial além do seu corpo. Além das questões psíquicas, como foi exposto no caso de Simone Biles, que teve problemas psíquicos oriundos de uma carga de trabalho excessiva nos seus treinamentos, além dos problemas de assédio que ela sofreu, assim como outras pessoas também sofrem. Então, a ginástica dentro da sociedade tem todas essas questões e entraves que devem ser combatidos e devem ser vencidos a cada dia. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos vocês.
temos essa atividadezinha para que vocês possam fazer. Deem um pause na atividade e façam que esse conteúdo, que esse objeto do conhecimento que nós trabalhamos agora possam ser absorvido, compreendido e compartilhado por todos vocês, tá certo? Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço do professor Roberto Barbosa, que vai ficando para vocês, e até a próxima, na próxima aula de Educação Física. Valeu, meninos!